Boa tarde a todos. Vejam aqui, nós estamos então dando continuidade ao assunto de história. O nosso assunto de história já é o último conteúdo, então a gente precisa ter uma atenção, precisa ter bastante atenção para fazer as atividades. Nós vamos observar então aí, pessoal, que o Brasil foi encontrado ouro no final do século XVII e o início do século XVIII. Nós vamos observar que houve uma grande quantidade de ouro que foi encontrado aqui no Brasil e a gente não pode deixar de notar que quando o ouro foi encontrado, ele teve grande importância sobre a sociedade brasileira, tanto porque ele foi utilizado para modernizar a nossa sociedade, como também as cidades elas aumentaram ainda mais. E o Brasil também ganhou e lucrou bastante com isso. Mas para entender como se iniciou o ciclo do ouro, nós não podemos deixar de notar o que é que vai acontecer. Durante esse período a gente tem que notar, principalmente quando a gente fala sobre então sobre esse ciclo do ouro, nós vamos ver que eles foram então encontrados em algumas regiões aqui do Brasil. Nós tivemos Minas Gerais, tivemos Goiás, tivemos Mato Grosso, e a gente vai notar então a partir desse momento o que é que vai acontecer. Porque nós vamos ver, podemos então observar que a população então, nós podemos então notar que a população então, que a própria população brasileira e a população portuguesa, que ainda mandava no Brasil, estava preocupada em encontrar ouro, que foi uma renda e algo que deu uma fonte de riqueza aqui para Portugal. E a gente vê então que Portugal ele passou a buscar uma nova fonte de riqueza. Por quê? Porque eles queriam encontrar ouro no Brasil. Nós observamos nas últimas aulas que os holandeses ficaram no Brasil durante 24 anos. Durante esse período eles dominaram a grande produção açucareira, que era o produto que mais vendia e mais dava lucro para o território brasileiro e para a nossa economia. Nós vamos observar, quando os portugueses expulsaram os holandeses, a gente começa então a perceber que os holandeses eles vão serem expulsos do Brasil e eles começaram então a produzir um açúcar que era mais barato, que era feito da beterraba, e a gente vê que esse açúcar ele era mais barato do que o brasileiro. E a gente começa então a perceber que quando os holandeses são expulsos e começam a produzir um açúcar que era mais barato que o nosso, isso provocou uma crise na economia brasileira. Por quê? O que gerava riqueza aqui para o Brasil era o açúcar. E a gente vai observar que Portugal começou então a se endividar, cada vez mais com a Inglaterra, porque não conseguia cumprir os pagamentos de impostos, as suas dívidas, de acordo com o acordo que havia entre eles, o acordo dos panos e vinhos. A gente vai observar que também Portugal não conseguiu mais adquirir riqueza com a venda de açúcar, que estava vendendo menos. E aí a gente tem uma imagem, por exemplo, uma briga dos holandeses que estavam sendo expulsos com os portugueses que mandavam aqui no Brasil. A gente vê então que durante o governo holandês aqui no Brasil vai acontecer algo muito importante. Por quê? Os holandeses, quando governaram a região Nordeste por 24 anos, nós vamos observar então o que é que vai acontecer nesse período. A gente começa então a perceber, principalmente, que vai haver o quê? O governo português ele começou a organizar grupos de homens e esses homens eles formaram um movimento chamado de bandeiras. Esse movimento dos bandeirantes, como eles eram conhecidos, eles tinham dois objetivos. Quando a Holanda mandava na região Nordeste e também de uma certa forma influenciou o Brasil, a gente vê que eles impediram com que os portugueses pudessem comprar então os escravos que vinham da África. E o que é que eles vão fazerem? Os paulistas que estavam preocupados com a economia brasileira, e o governo também português. Hoje não. A gente vai observar então que esse grupo dos bandeirantes eles começaram então a ter dois objetivos. Primeiro, era entrar no interior do Brasil e aprisionar povos indígenas.
e o segundo era buscar metais preciosos para tentar recuperar a economia brasileira. A gente vai observar então que a partir desse momento, o ouro no Brasil ele foi encontrado pela primeira vez em 1693, na região de Minas Gerais. A gente vê aí, por exemplo, a maior parte do ouro ele era de aluvião, encontrado nas margens dos rios. Em seguida, nós temos aí a exploração do ouro. A exploração do ouro se dava de duas formas: nas minas, pela lavra, que existe uma maior quantidade de escravos, e a faiscação, que era nas margens dos rios, que precisava de poucos escravos e era mais simples. Aí nós temos a diferença, que era a lavra, era a extração de ouro, que ela precisava de uma grande quantidade de escravos. Existiam várias técnicas, várias ferramentas e muitos escravos para o seu trabalho. E a faiscação, que era uma exploração simples, feita na margem dos rios. A gente vê que quando o ouro foi encontrado aqui no Brasil, ele provocou uma grande mudança. Essa mudança que a gente vai observar, ela vai provocar a imigração. Muitas pessoas foram para Minas Gerais, porque ela estava se desenvolvendo. Houve também um aumento do número de escravos para trabalhar na exploração do ouro. Também provocou a urbanização. O dinheiro arrecadado com o ouro serviu para urbanizar. Nós vamos ver que as pessoas deixaram de viver no campo para viver na cidade. Surgiu uma nova camada social, ou seja, um novo grupo de pessoas, além dos escravos e senhores. Começou também a surgir os comerciantes e profissionais liberais, como médicos, advogados, professores. Aí nós temos as cidades que foram construídas durante o período do século do ouro: Mariana, Sabará, Iva, também Vila Rica. A gente vê aí, por exemplo, o caminho percorrido pela exploração do ouro e também para onde eles eram levados. Foram construídas várias estradas para facilitar o comércio. A gente vê que o comércio da região mineradora, onde era encontrado o ouro, com o restante do Brasil, foi intensificado, principalmente com as capitais. A gente vê que quem carregava o ouro, a gente vê que o comércio muitas vezes era realizado por várias pessoas. E é como a gente ouviu, por exemplo, falar que em Minas Gerais existe o feijão tropeiro. E da onde é que vem esse termo? Quem é que vendia os produtos e realizava o comércio lá na região de Minas Gerais? Os tropeiros, que eram pessoas que carregavam alimentos e seus produtos. Também a gente vê que além dos tropeiros, havia também os boiadeiros, que era o gado para o transporte de ouro, e havia também os comboieiros, que era o transporte de escravos. A gente vê que a coroa portuguesa ela tinha um controle muito grande sobre a exploração do ouro. A gente vê que para explorar o ouro foram criados alguns impostos. Entre eles nós temos o quinto, que eram as obrigações que as pessoas tinham com a coroa portuguesa. Toda vez que fosse encontrado ouro, ele tinha que entregar 20% à coroa portuguesa, certo? 20% é um quinto. Por quê? Se a gente pegar 100 e dividir por 5, vai dar 20. E também vai dar a quinta parte, não é de 100. Então a gente vai observar que esse imposto era chamado de quinto. Ele era cobrado principalmente pela população rica que tinha ouro, ou que encontrava ouro. Havia a captação, ou seja, o dono de uma mina de ouro pagava uma determinada quantia de ouro também, principalmente para utilizar cada escravo, que era uma pepita de ouro que eles davam. E havia também o quê? A cobrança forçada desses impostos, que era chamada derrama. A derrama, uma pessoa que não pagasse o quinto, uma pessoa que não pagasse a captação, ela tinha uma cobrança forçada desses impostos. E essa cobrança, ela era cobrada realmente através da força física, que era chamada derrama. E a gente vai observar que essa derrama era o quê? Uma pessoa que não pagasse uma determinada quantia de ouro, os portugueses invadiam a casa dessa pessoa e pegavam tudo de valor. Poderia ser em alimento, poderia ser em imóveis, poderia ser em alguma joia. E a gente vê que essa derrama ela só vai acontecer principalmente por quê? Porque a população das regiões, das cidades que havia ouro, elas eram obrigadas a pagarem um imposto de 1.500 quilos de ouro por ano. Então a gente vê que por não pagarem esse imposto, que era 1.500 quilos de ouro por ano, a gente vê que eles tinham uma cobrança forçada de impostos, que era provocado principalmente
pela cobrança forçada, chamada de derrama. A seguir, a gente vê que os portugueses tinham um grande controle sobre a cobrança de impostos realmente. Nós vamos ter a Intendência de Minas Gerais, que fiscalizava o controle e distribuição de terras para exploração e cobrança de impostos. Havia a Casa de Fundição, que era responsável principalmente por defender uma casa onde eles poderiam evitar o contrabando do ouro. O ouro ele era derretido em barras e depois eles colocavam o selo da coroa para evitar esse contrabando. A seguir, nós temos aí, por exemplo, então, Minas Gerais durante o período colonial, que é a Casa da Intendência, onde eles tinham controle para evitar o contrabando, e havia a Casa de Fundição, onde o ouro ele era derretido e era colocado então o selo da coroa portuguesa. A gente vê que após a descoberta do ouro na região sudeste e centro-oeste, a capital ela foi mudada. Eles mudaram de Salvador para o Rio de Janeiro. Então a gente vê que era uma forma de facilitar o transporte e a venda do produto. A gente vê que tem uma frase aí: o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templo em Portugal e fábricas na Inglaterra. A gente vê que essa frase ela se refere ao quê? Principalmente que o ouro produzido no Brasil não ficava aqui. A gente vai observar que ele acabava sendo levado para Portugal, para a Inglaterra. E a gente tem aí, por exemplo, pessoal, uma coisa bem interessante, que é uma expressão que nós utilizamos muitas vezes, principalmente chamada de Santo do Paoco. Essa expressão Santo do Paoco, ela está se referindo ao quê? É uma expressão que nós utilizamos no nosso dia a dia, porém ela tem um significado que não é apenas, por exemplo, a gente vê aí, essa expressão, ela vai ter um significado dessa forma. Deixa eu só mostrar a vocês. Tem a imagem do Santo do Paoco. Santo Paoco é uma expressão popular utilizada no Brasil para designar pessoas dissimuladas, cuja origem mítica é derivada de aspectos históricos. A gente vai observar, pessoal, que quando a gente fala dessa questão do Santo Paoco, a gente vai observar que a gente está dizendo que uma pessoa é boazinha, mas a gente finge que uma pessoa para dizer que uma pessoa é boazinha, mas ela não é. A gente vai dizer então que durante o século XVIII e século XIX, quando foi encontrado o ouro, muitos contrabandistas eles levavam pó em ouro, moedas e pedras preciosas que eram utilizadas em estátuas de santo. O santo ele era recheado com preciosidades roubadas e enviadas para Portugal. A gente vê que, como a Igreja Católica ela era a igreja oficial do Brasil, não existia outra que fosse oficial permitida, a gente vê que as pessoas se aproveitavam, deixavam então o santo com um buraco na parte de trás e eles então colocavam pedras preciosas, colocavam ouro, tudo isso como uma forma de contrabandear para não pagar impostos à coroa portuguesa. Então a gente vê que é dessa forma que havia então surgiu a expressão Santo Paoco.